fiquei até um pouco assustado, né? Venho trabalhando nas transmissões do Cruzeiro, obviamente a gente trabalha, tem uma noção, né, de espaço, de visualização, não que estivesse espetacular, tal. Aí ontem estive em loco, né, trabalhando lá no Indepa, e realmente assustador, não pelo só o resultado, mas o que o time desenvolveu e desempenhou durante a partida, Everton. A escolha por 3 volantes não tem nem que ser questionada. Você pode gostar de 3 volantes ou não. Nós somos adeptos e amantes de um volantinho. Eu sei que você adora um volante também. Só que o Cruzeiro ontem jogou, o CSA armou uma casinha e em determinado momento deu totó no Cruzeiro. Totó, no segundo tempo totó. Eu estava trocando ideia com um amigo meu e exatamente sobre isso. Amigo meu que você conhece bem. Falei, caramba, tá dando totó, velho. E no segundo tempo, o goleiro do CSA, a saída de 3, né, do Moza, a famosa saída de 3 do Moza, que ele fazia aqui no Cruzeiro, praticamente o terceiro homem nessa linha de começo de jogada era o goleiro. O CSA atraía o Cruzeiro para o campo de defesa e o Cruzeiro vinha como um pato mesmo. Engatinho. Assim, engatinho, arame liso, time arame liso, cercando. E não tem problema nenhum você marcar sob pressão, desde que o time inteiro marque, né? Se for todas as linhas, se for todo mundo compacto, você adianta a linha de marcação, sufoca o adversário, ok. Só que o Cruzeiro ia com os 3 atacantes, ia ali com o Claudinho, ia ali com o Thiago, ia ali com o Felipe Augusto e depois os outros que entraram. Mas o meio-campo, né, os 3 volantes e a linha defensiva, a linha de 4 ali, não acompanhava. Então acontecia que o CSA passava dessa primeira linha, saía dessa pressão pela superioridade que ele tinha e tinha um campo para trabalhar a bola. E tinha muito espaço. O Gabriel desfilou, os Iuris, porque são 2, os Iuris desfilaram em campo e tiveram essa liberdade. O Cruzeiro marcando muito mal, mesmo com 3 volantes, dando muito espaço para o CSA. Muito espaço mesmo. Agora, na lógica que a gente vai discutir aqui, falar muito, não só sobre o jogo, que acaba ficando uma análise em segundo plano, como todos os problemas do antes, durante, depois e os problemas da tabela também, viu, Hélio? Por que no segundo tempo o Cruzeiro do Luxemburgo esteve tão mal, Gomide? Mal mesmo, mal mesmo. E aí, antes do jogo a gente falava de um CSA que joga de uma maneira que poderia ser interessante para o Luxemburgo, dando espaço. Mas no segundo tempo, a impressão que eu tive vendo em casa é que o Luxemburgo não entendeu absolutamente nada que o Moza fez com o time dele. Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando aí. Uma ótima semana. Parabéns pelo olho nele. Você brilhou mais uma vez. Você avisou, né? Os caras não quiseram entender. Tem as vitórias e as derrotas também. Não, né? você é só vitória. Já faz tempo. Tem as vitórias e as derrotas também. O Everton, assim, os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, existem equipes, né, como aquelas que hoje figuram no G4 da competição, né, que podem ascender a elite do futebol brasileiro na próxima temporada e já estão lá a um número de rodadas razoáveis, né? Me refiro ao Coritiba, ao Goiás, ao CRB, que está lá dentro do G4 já há um bom tempo, né? O Botafogo ingressou mais ali na virada do turno para o retorno, né? Mas mesmo em jogos desses times, que são realmente os mais organizados aí da Série B, né? A gente pode colocar outros na lista que estão fora aí do G4, mas mesmo nos jogos desses times, a Série B ela não tem aquelas partidas em que, vamos utilizar um jargão que o pessoal gosta, né? Falar, um adversário amassou o outro, né? São duelos em que existe ali uma superioridade, mas não é aquela superioridade gritante assim, né? Porque os elencos, eles são, até certo ponto, um tanto quanto nivelados mesmo, né? Não tem ninguém que tem um elenco assim como tem o Atlético na Série A, junto com o do Flamengo, o Palmeiras. Então os jogos são um pouco mais equilibrados, mas o que não impede de ter uma certa superioridade. Ontem a partida não foi assim de grandes chances criadas, né? Mas o interessante, pelo menos na minha avaliação, foi como o CSA, no primeiro tempo, ele não conseguiu, né, chegar passe muito... vencedor. Passe vencedor. Esse é passe vencedor, muito vencedor. Aliás, durante o jogo foram uns 3, 4, hein? Isso que eu achei interessante, Everton. O CSA ele não criou no primeiro tempo assim chances claríssimas, né? Teve uma finalização do Bruno Mota que o Fábio fez uma ótima intervenção, mas tirando nisso as duas equipes não conseguiram ter assim um amplo domínio, né? Buscaram cada um a sua forma de jogar. E aí houve uma mudança, né, na estrutura ali do CSA do primeiro para o segundo tempo, né?
No primeiro tempo ele fez uma saída colocando mais jogadores no campo de defesa, né? Eram os dois zagueiros posicionados mais à frente dos dois zagueiros. Os dois laterais bem abertos, né? E o Giovani ali mais centralizado, né? Que era para atrair os dois pontas do Cruzeiro, né? E ter espaço, especialmente para os zagueiros conseguirem algum passe por dentro ali para o Yuri, para o Gabriel, para o Bruno Mota ou para o Marco Túlio, né? Mais pelo lado direito defensivo do CSA, né? Para achar o Yuri ou o Marco Túlio mais por dentro. Não deu certo, né? O CSA não conseguia reter essa bola no campo de ataque. E aí, no segundo tempo, ele começou a fazer realmente uma saída de 3, né? Colocando o Giovani entre os dois zagueiros e trazendo o Gabriel um pouco mais recuado do que ele jogou no primeiro tempo para enxergar o jogo mais de frente, como disse o próprio Moser, né? E aí foi aí que o Cruzeiro demorou a encaixar a marcação, né, Everton? Porque é uma marcação individual. E aí, quando fazia a saída de 3, o Claudinho ficava na dúvida se ele pegava o lateral do CSA ou se ele ia no zagueiro pela esquerda. Mas faltou orientação do Luxemburgo? Everton, não sei, eu não estava lá para saber se faltou orientação, não, né? Mas houve se uma não dúvida. Corrigiu a tempo. Houve uma dúvida. Tanto que quando o Claudinho ficava nessa dúvida, o Cáceres também ficava na dúvida se ele ia no lateral que estava mais espetado ou se ele ficava no ponta, que geralmente o lateral do Cruzeiro marca o ponto do adversário. E aí, logo no início do primeiro tempo, o CSA conseguiu uma jogada perigosa, né? Cáceres ficou na dúvida, o Gabriel conseguiu achar um passe no Yuri ali, ele ganhou do Léo Santos, invadiu a área, mas o cruzamento foi travado. E o gol, né? O gol aconteceu a mesma coisa, né? O Matheus Pereira na dúvida se ele marcava o ponta, se ele marcava o Yuri por dentro. A bola entrou no Yuri, né? Nas costas do Ramon e o gol de empate. Não foi um jogo assim de chances claríssimas, né? Depois ali das substituições, então os dois times perderam um pouco o controle, né? De um maior domínio, né? O jogo ficou um tanto quanto aberto, mas sem criar chances claras de gol. Mas o Cruzeiro, especialmente no momento ofensivo, né, Everton, para atacar, encontra muita dificuldade. Com o time titular, com os atacantes titulares, o Cruzeiro já tinha dificuldades. Imagina com os reservas. Daqui a pouco eu vou falar com o Grice, que o Grice avisou. Achei legal que o Gomide falou que o Cruzeiro atacando tem muita dificuldade, defendendo parece que está atacando, né? Porque tem muita dificuldade também. Antes de mais nada, deixa eu só mandar um abraço aqui, Everton, para o Marcos. Encontrei com ele no shopping esse final de semana. Falou que é um grande fã do programa, estava lá com a família, com as filhas, com a esposa. Falou que é um grande fã do programa, falou que acha você muito engraçado, muito legal. Eu falei, é porque você não conhece pessoalmente. A TV engana. Eu sou ainda mais legal. A TV engana muito. Mas, enfim, um abraço para o Marcos, para a família dele toda. E com certeza está na nossa audiência hoje. Falou que assiste todos os dias. Ô Everton, acho que agora o Luxemburgo terá pela frente um desafio bem duro no comando do Cruzeiro. Porque, de fato, me parece que ontem era meio que o último suspiro, né? E o que aconteceu no segundo tempo é muito reflexo disso. O Cruzeiro levou o empate, levou a virada e aí ficou muito tenso, muito nervoso, porque sabe que não tinha mais margem de manobra, né? A situação já era duríssima, com a derrota de ontem ela fica irreversível, né? O Luxemburgo falou que não pode jogar toalha e tudo, e acho até que não pode mesmo, né? É o trabalho deles, eles precisam fazer o máximo todos os dias, até que os objetivos sejam cumpridos ou não, mas até que acabe o campeonato. Mas, de fato, o Cruzeiro vai ter que fazer um trabalho muito duro agora para conseguir mobilizar e motivar esse elenco, né? A gente já tinha falado muito dessa dificuldade que o Cruzeiro encontrou no ano passado, de, em determinado momento, ficar muito claro ali de que o rebaixamento já não era um grande risco e olhar para a tabela e não ter muito mais o que disputar. A Série B tem esse problema, né? Porque como são dos 20 times, só 8 que, no final das contas, acabam tendo ali algum reflexo para a próxima temporada, né? Os 4 que sobem e os 4 que descem, os outros 12 ficam ali num limbo, né? E é um limbo grande. Então, a chance de você ficar ali no meio da tabela muito distante, tanto do acesso quanto do descenso, ela existe. Me parece que é o caminho, de novo, o Cruzeiro vai tomando no campeonato, né? Ainda vai precisar batalhar para fazer ponto, para escapar do rebaixamento, né? Eu não vejo isso como um grande risco, porque acho que hoje o Cruzeiro, embora tenha se provado aí diante dos adversários que estão acima dele na tabela, um time incapaz de produzir para subir, né, para chegar onde poderia vislumbrar algo diferente, quando tem enfrentado os times abaixo dele, ele tem conseguido se impor ali de determinada maneira e buscar os resultados positivos. Então ainda não vejo hoje
o rebaixamento como um risco novamente para o Cruzeiro. A grande questão é como que vão conseguir mobilizar daqui em diante, né? Para fazer com que o time continue competindo, que é algo que acho que não dá para reclamar, né? O Cruzeiro ontem fez um jogo muito ruim, principalmente no segundo tempo, mas é um time que ainda está competindo, que está lutando, que está se arriscando, que está batalhando pelos resultados. Mas enfim, Everton, eu acho que a gente pode falar dos problemas micro, né, do Cruzeiro, que são o jogo de ontem, mais uma derrota e tudo mais. Ou a gente pode falar do problema macro, né, que é a incapacidade do Cruzeiro de gerir o futebol para disputar a Série B como a gente imagina que ele deveria disputar a Série B, né? E acho que é muito significativo mesmo, que o Cruzeiro ontem tenha perdido jogando pior para o time treinado pelo Moza. O Cruzeiro já perdeu para o time treinado pelo Felipe Conceição. E o Cruzeiro muito provavelmente vai perder quando encontrar daqui a algumas rodadas o Botafogo do Anderson Moreira, que hoje é bem favorito num confronto contra o Cruzeiro. E eu acho que isso é muito significativo, A gente já falou muito dos jogadores que saíram do Cruzeiro, estão jogando Série A e que estão ajudando, né? Alan Ruschel entrou no jogo do América esse final de semana contra o Flamengo. Bissoli está jogando, está fazendo gol no Atlético Paranaense. Matheus Barbosa foi titular no Atlético Goianiense esse final de semana. E a gente tem outros exemplos aí, se for puxar pela memória. Os treinadores, a mesma coisa, saem daqui, montam um time em outro lugar. E o Cruzeiro continua apontando problema sem conseguir olhar de fato para ele. Está na hora do Cruzeiro começar já a pensar no que ele quer de fato para o futebol em 2022. E a pergunta que fica será que quem não teve competência para definir um planejamento, para estruturar algo para o Cruzeiro competir, tanto no ano passado quanto nesse, terá competência para o ano que vem? Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Vamos falar muito